No vídeo de hoje vamos relembrar as vezes em que a arbitragem entrou em campo para prejudicar os times brasileiros na história da Copa Libertadores da América. E como essa lista é grande, realmente os brasileiros já foram aí ferrados, roubados muitas vezes na história da Libertadores, desde lá dos primórdios. Então eu resolvi só dar um foco especial nos confrontos Brasil e Argentina, mas teve muito mais, hein? E eu tava pensando aqui como que eu ia fazer o ranking, como seria a progressão desse vídeo aqui, e resolvi colocar do menos impactante até o mais impactante, tá certo? E eu começo pela última, agora na edição de 2025, o Flamengo conseguiu passar do Estudiantes, passou nos pênaltis aí na volta, mas foi por pouco, hein? Porque na partida da ida o Flamengo foi garfado no Maracanã, lotado, com lances bem polêmicos, como por exemplo esse pênalti aí em cima do Samuel Lino. Pelo menos o árbitro tinha que ter chamado o VAR, não é? Pelo menos isso aí. Além do mais, teve um cartão amarelo aí pro Bruno Henrique, que era o capitão e foi conversar com o árbitro foi lá e já puxou o amarelo, disse que não queria aquilo. Bruno Henrique mostrou aqui, ó, tô com a braçadeira de capitão, eu posso falar com você. Teve interferência do quarto árbitro ali, que foi ali falar dar uma sugestão ao treinador dos Estudiantes, sugerindo que ele tirasse um jogador e colocasse o outro, porque aquele jogador poderia ser expulso. E claro, o lance fatídico, aí o pior lance aí da partida, que foi aquele pênalti que o Plata sofreu, mas o juiz foi lá e deu o segundo amarelo pro Plata e foi expulso, uma coisa bizarra. Tanto que a própria Conmebol reconheceu esse erro bizarro do árbitro, meio que afastou o árbitro, ele, e reintegrou o Plata, que pôde disputar a partida da volta, e Conmebol entendeu que aquele cartão foi completamente injusto, e foi, né, convenhamos. Agora vamos para a edição de 2018, que ali os brasileiros foram garfados duas vezes. Uma delas foi o Cruzeiro. Nas quartas de final o time pegou o Boca Juniors, perdeu o jogo lá na Bombonera por 2-0, mas teve um lance bem polêmico, hein? Bem polêmico, que ninguém esquece até hoje. Num cruzamento aí para a área do Boca Juniors, o Dedé subiu de cabeça e acabou, óbvio que sem querer, dando uma cabeçada quase que fatal no goleiro Andrada, né? Que foi a nocaute, foi pra lona, e tanto que ele perdeu os outros jogos do Boca Juniors, só foi voltar na final, na partida da volta, né? Contra o River Plate, o Rossi agarrou na partida da ida. Só que todo mundo viu que não foi uma intenção, nem falta, nem nada. Só que o VAR chamou o árbitro foi lá, né? Induzido pelo árbitro, viu o replay e expulsou o Dedé, que era um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro. Nesse caso aí a Conmebol, né, revisou bem como o caso do Plata e reintegrou o Dedé e ele pôde participar do jogo da volta, né. Nessa mesma edição, na semifinal, né, o Boca já estava garantido na final e óbvio que o sonho da Conmebol sempre foi ter uma final Boca e River. Eu sempre falei que essa foi a maior final de todos os tempos, mas claro que eu não vou deixar aqui de mencionar os roubos bizarros que aconteceram, né, lances suspeitos para que esses dois times fizessem parte da final. Um deles foi na partida entre Grêmio e River Plate na volta. Na ida o Grêmio venceu por 1-0. Na volta estava ganhando por 1-0 na arena do Grêmio, mas tomou a virada de 2-1. Antes o gol de empate foi com esse toque na mão do Borré e o VAR nem sequer chamou o árbitro para dar uma revisada, hein? E já tinha o VAR, já era atuante, tanto que o segundo gol do River Plate, né, saiu de uma cobrança de pênalti revisada pelo VAR, né? O Bressan abriu, pulou com o braço pro alto, tocou o pênalti, o River Plate ganhou por 2-1, naquela época ainda valia aquele sistema de gol marcado fora, e o River avançou para final, para pegar o Boca. Agora tem os casos mais que assim afetaram muito mesmo os brasileiros contra os argentinos. E um deles aconteceu em uma final, na edição de 1994, Vélez e São Paulo fizeram o primeiro jogo, lembrando que o São Paulo tinha sido campeão em 92 e 93, chegou na final em 94 e poderia ser tricampeão da Libertadores, se não fosse aí a atuação do José Torres Cadena, o colombiano, né, e junto com o auxiliar dele, nesse caso nem foi tão erro dele, foi mais do auxiliar, não marcou impedimento do gol do turco Assad, e esse foi o placar final da partida de ida, o Vélez venceu por 1-0. Na volta no Morumbi, mais roubo, mais garfada para cima do São Paulo. O São Paulo ganhou por 1-0, mas teve um lance num toque de mão do defensor Gomes dentro da área, um pênalti claríssimo, todo mundo viu, só o árbitro que não viu, ou melhor, de repente ele viu, mas não quis dar, né? E tinha também um auxiliar ali que não viu. A partida terminou 1-0, foi para os pênaltis e o Vélez ganhou, e o São Paulo perdeu o título em casa no Morumbi, completamente roubado.
eu tenho mais 3 casos surreais que revoltam todo mundo. E antes de contar eles, eu vou te pedir, ó, dá um pause aí. Isso é muito importante, me deixa o like. E também se inscreva no meu canal Planeta Futebol Clube. Ativa o sino aí das notificações. Quero chegar a um bom número de inscritos até o final do ano, então me ajuda aí, gente, você que curte esse canal aqui, tá? E por um acaso não é inscrito, tá? Outra coisa também, lá na descrição do vídeo eu vou deixar vários links para você poder clicar e de repente acessar o meu canal no WhatsApp, de repente acessar minha rede X, né, minha conta lá no X, de repente acessar minha conta no Instagram e, óbvio, conhecer o meu blog do PFC, onde eu falo mais sobre futebol de seleções, tá certo? No ano de 2000, Palmeiras e Boca decidiram a final. O Palmeiras tinha sido campeão em 99. E aí teve que encarar o Boca, que só tinha vencido uma Libertadores na história. Ali começou a hegemonia do Boca no novo século, né? Mas começou de um jeito bem roubado. No primeiro jogo, o uruguaio Gustavo Mendes, né, meteu a mão legal junto com seus auxiliares. Aí eu até digo que foi mais erro do auxiliar, bem como no lance do jogo de São Paulo com o Vélez, porque teve um gol do Arruabarrena no primeiro tempo, né? E esse gol aí, ele estava completamente impedido. Foi um lance até claro de ver, tá? O jogo terminou 2-2 e aí na volta no Morumbi foi a vez do paraguaio Epifânio Gonçalves. Esse aqui era a figurinha carimbada nos roubos contra os brasileiros, até contra a seleção, tá? Na partida de volta no Morumbi foi um show de horrores. Primeiro, a agressão do goleiro Córdoba no atacante Pena dentro da área. Ou seja, ele não deu nem pênalti e nem vermelho. Foi uma loucura, tá? E não parou por aí, porque teve um carrinho extremamente violento do Bermudes no Euler. Ele já tinha amarelo e o árbitro nem sequer puxou o amarelo. Seria um jogador expulso e o Palmeiras poderia jogar aí um bom tempo com um a mais. Fora a expulsão do goleiro, que deveria ter sido expulso, né? E o pênalti também, né? Como se não bastasse, na disputa de pênaltis aí, o Asprilla perdeu, porém o Córdoba deu aquela adiantada. Muita gente fala desse lance, mas eu quero fazer aqui uma observação, porque naquela época isso acontecia direto, tá? Tanto que ninguém do Palmeiras reclamou nesse momento aí, tá certo? Mas mesmo assim fica registrado aqui mais um roubo. E óbvio que o Boca foi campeão, ganhou o Palmeiras no Morumbi nos pênaltis. Tem mais, porque no ano seguinte, 2001, as duas equipes se enfrentaram na semifinal. E adivinha o que aconteceu? Mais roubo, mais até do que no ano anterior. Para começar, teve várias faltas a favor do Palmeiras não marcadas, assim, coisas ridículas, tá? Empurrões, carrinhos violentos, o jogo na Bomboneira. O jogo terminou 2-2, porém teve o primeiro gol, foi um pênalti inexistente que o árbitro marcou do Alexandre em cima do Barirro e o Esqueloto foi lá e marcou. Mas dá uma olhada nesse pênalti aí, que coisa ridícula. E, além do mais, ele ignorou um pênalti do goleiro Córdoba em cima do Fernando. Olha esse lance aí, houve um toque claro dentro da área, pênalti claríssimo, ele não marcou e para piorar ele deu um cartão amarelo pro Fernando, hein? Fala sério. O jogo terminou 2-2, como eu falei. Na volta no antigo Palestra Itália, o jogo também terminou 2-2 e o Boca passou nos pênaltis, tá? Mas fica registrado mais um roubo dos argentinos em cima dos brasileiros. E o Boca é líder nesse ranking porque ele aparece também naquele que eu considero o maior roubo da história na Libertadores contra o time brasileiro. Óbvio que teve lá nos primórdios coisas piores, mas a gente não tem acesso às imagens, né? E o nome do sujeito ladrão é o paraguaio Carlos Amaridia, tá? Esse aqui era casado com uma brasileira, apitava vários jogos de times brasileiros, era conhecido pelo rigor contra os times brasileiros, né? Ele dificilmente marcava falta porque ele conhecia bem o futebol brasileiro, sabe que o jogador brasileiro era cai-cai, né? O futebol sul-americano ele é mais pegado e tudo mais, mas nesse dia aqui não teve desculpa não, cara. Tanto que depois descobriram aí ligações bem suspeitas do presidente da Federação Argentina com alguém membro da Conmebol, foi uma coisa bizarra. Em campo, o Corinthians, que tinha sido campeão no ano anterior em cima justamente do Boca Juniors. Aqui, os dois se enfrentaram nas oitavas de final, o Boca ganhou o primeiro jogo por 1-0 e no Pacaembu, bizarro, tá? Para começar, um pênalti claríssimo do Marinho, que conduziu a bola na mão claramente numa disputa aí com o Emerson Sheik dentro da área. Todo mundo viu, menos o Amarília. Aliás, ele ainda deu um cartão amarelo pro Emerson Sheik, bizarro. Teve mais ainda, um gol anulado do Romarinho, extremamente mal marcado esse impedimento. Culpa do auxiliar aqui de baixo, não sei se é um, se é o 2. E o auxiliar lá de cima, né? Talvez o 2, né? Ele também cometeu um erro bizarro, porque teve mais um gol do Corinthians anulado. O Paulinho fez esse gol aí. O Bandeirinha levantou a bandeira, marcando impedimento que não houve. E o Amarília marcou falta do Paulinho no goleiro, que também não houve. O Corinthians só nesse lance foi duplamente prejudicado, né? Com vários roubos assim, o Riquelme fez aquele golaço, né? Do Boca, o Corinthians chegou a empatar, mas o 1-1 foi o placar final e o Corinthians foi eliminado. E nenhum corintiano se esquece até hoje desse roubo histórico e bizarro. Para mim foi o maior roubo da história que eu vi
ao vivo de um jogo assim, um árbitro prejudicar tanto um time, tá certo? Agora escreva aqui embaixo nos comentários se o seu time faz parte dessa lista. Se não, se eu esqueci, relata aqui também nos comentários se seu time já foi prejudicado e contra quem e qual lance, que eu vou dar uma pesquisada, tá certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, valeu e até a próxima.